Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com mais conteúdos de língua portuguesa e insistindo nessa mesma tecla, esclarecendo dúvidas, porque as dúvidas são muito comuns na língua portuguesa e principalmente em relação à gramática normativa, que são as regras que normatizam a nossa gramática. Então é preciso sempre evitar alguns deslizes, alguns equívocos. E há uma dúvida muito comum, um erro que se repete com muita frequência, em relação ao uso dos verbos, de alguns verbos que estão ou no modo indicativo ou então no modo subjuntivo. Um erro muito comum é o seguinte: quando usar a palavra seja, S-E-J-A, e quando usar o seja, S-E-J-E. Será que o seja é uma palavra que existe? Ou será que a palavra correta é seja? Então nós vamos esclarecer essa dúvida, porque é muito comum encontrar nas redações, nas escritas de um modo geral, a pessoa tanto pronuncia de modo inadequado, quanto escreve também de modo errado. Então, quando escrever seja e quando escrever seja. Eu já começo neste vídeo de hoje explicando que a palavra seja não existe. É uma palavra inexistente. Infelizmente, algumas pessoas usam por desconhecimento da língua e por desconhecimento do uso adequado dos verbos. Nesse caso, nós estamos tratando do verbo ser. E o verbo ser está exatamente no presente do modo subjuntivo, na primeira pessoa do singular. Por quê, professor? Porque a conjugação do verbo ser é feita da seguinte maneira: que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Esta é a conjugação adequada, correta do verbo ser. Portanto, quando você formular qualquer frase, seja ela qual for, você vai usar o seja. Então, vamos aqui a um exemplo. Espero que você seja muito coerente em suas afirmações. Espero que você seja muito coerente em suas afirmações. Então, nesse caso aqui, você estará usando o verbo ser, na primeira pessoa do singular. Se você escrever, espero que você seja muito paciente, aí a forma está completamente inadequada. Porque essa palavra seja, escrita com S-E-J-E, não existe. E o mesmo acontece em relação ao verbo estar. Quando você vai usar, não vai usar o esteja. Esteja preso? Não. Esteja preso. Por quê? Então, o esteja também é outra palavra que não existe e que muita gente confunde-se na hora de falar e na hora de escrever. Porque quando você fala errado, fala de maneira inadequada, você também acaba escrevendo de modo inadequado. Então, seja não existe, esteja não existe. Então você vai usar apenas o verbo ser e o verbo estar no presente do modo indicativo, seja ou então esteja. Espero que você esteja muito bem. Espero que você esteja muito bem. Escrito aí com J-A. E-S-T-E-J-A. Esteja. É assim que você vai escrever e é assim que você deve falar. Então está esclarecida aí essa dúvida, esse erro que é muito comum na língua portuguesa. Outro erro muito comum: na hora de escrever a expressão com certeza, muita gente escreve com certeza com os termos juntos. É outra forma inadequada. E por que acontece isso? Porque quando falamos, a gente fala muito rápido, fala com certeza, com certeza. Dá a impressão de que o termo está junto, ou que os termos estão juntos. Mas, na verdade, são termos separados. Exemplo: com certeza, vírgula, você vai tirar boas notas. Com certeza, com os dois termos separados,
você vai tirar boas notas. Então, essa expressão, com certeza, que significa certamente, então, certamente você vai tirar boas notas, ou seja, com certeza você tirará boas notas. Então, na hora de escrever, na hora de falar, nem tanto, porque a pronúncia não vai tornar visível esse erro. Mas na hora de escrever, escreva com certeza separado. Esta é a forma correta. E é um erro que se repete muito. Quando vou corrigir algumas redações dos meus alunos, encontro com muita frequência esse tipo de erro. E é um erro aparentemente inofensivo. É algo inofensivo, mas o ideal é que você escreva corretamente para não perder pontos na redação e numa entrevista de emprego em que você tiver que escrever algo e se for escrever a expressão com certeza, escreva com certeza separado, porque os dois termos estão separados. Há também um erro muito comum em relação ao emprego dos verbos e a regência dos verbos. Aliás, é um dos erros mais comuns da língua portuguesa. A regência verbal. Quando usar ao, quando usar a, quando usar o a craseado. É muito difícil, muito comum esse tipo de erro. Vamos aqui a um exemplo. Ele chegou ao aeroporto a 5 minutos da partida. Ele chegou ao aeroporto a 5 minutos do voo. Então, a 5 minutos do voo, chegou ao aeroporto. Por que chegou ao? Porque o verbo chegar, que indica movimento, exige a preposição a. Porque quem chega, chega a algum lugar. E o o, de onde vem? O o é o artigo definido masculino singular que se refere à palavra aeroporto. Por quê? Porque a palavra aeroporto é uma palavra masculina e é um substantivo, então exige a presença do artigo, porque o artigo é o que determina, o substantivo determina o gênero e também determina o número, determina se a palavra está no singular ou está no plural. Então, forma correta, ele chegou ao aeroporto a 5 minutos do voo. Perfeitamente. Temos aí o a, preposição a, pedida pelo verbo chegar, mais o artigo o, pedido pela palavra aeroporto, que é um substantivo. Isso aí é uma regra, essa é a regra de ouro do uso da regência verbal do verbo chegar. Agora vamos supor que em vez da palavra aeroporto, a palavra fosse escola, que é uma palavra feminina. O que é que iria mudar? O que iria acontecer neste caso? O aluno chegou tarde à escola. Ou então, o aluno chegou à escola 5 minutos atrasado. Aí você teria o a craseado. E por que tem a crase? Aí nesse caso, por uma questão muito simples. Porque a regra de ouro da crase qual é? É quando eu uso o acento indicativo de crase antes de palavras femininas. Essa é a regra básica da crase. A crase será usada exatamente, a primeira regra, será usada antes de palavras femininas. Como a palavra escola é uma palavra feminina, então o que é que vai acontecer? O aluno chegou à escola com a craseado muito tarde. O aluno chegou à escola muito tarde. Ou então, o aluno chegou à escola atrasado. Então você vai usar o a craseado. E por quê? Porque o verbo chegar pede a preposição a. E a palavra escola pede o artigo a. Você não fala o escola. Por quê? Porque a palavra escola é feminina. Então não faz nenhum sentido usar o artigo masculino. Então, como eu tenho aí a fusão, a junção da preposição a
pedida pelo verbo chegar, mais o artigo definido feminino singular a, pedido por quem? Pedido pela palavra escola. Aí eu vou juntar os dois, a preposição e o artigo, e obtenho o a craseado. Porque essa é a regra básica da crase. Então é muito comum esse tipo de confusão, esse tipo de erro. Vamos pegar aqui outros exemplos. Além dessa regra de ouro da crase, temos também outras regras. Exemplo: o jovem se comparou a alguém que tem muita disposição para o trabalho. O jovem se comparou a alguém que tem muita disposição para o trabalho. Esse a alguém não é craseado. Por quê? Porque o a vem antes do pronome indefinido alguém. Alguém é um pronome indefinido. E diz a regra, outra regra da crase, que quando a preposição vier antes do pronome indefinido, não haverá crase. Pode ser alguém, pode ser ninguém, pode ser todos. Quando for um pronome indefinido, tá certo? Não haverá crase. Outro exemplo: ela se referiu às pessoas de boa índole. Ela se referiu às pessoas de boa índole. Neste caso, nós temos um a craseado, temos as craseado. Por quê? Porque o verbo referir-se pede o uso da preposição a. E a palavra pessoas, que é um substantivo, pede o uso do artigo definido plural feminino, as. Então eu junto o a preposição, pedido pelo verbo referir-se, e coloco também o artigo definido feminino as. Juntando os dois, eu tenho as craseado. Esta também é outra regra, tá? Outra regra bem simples. Por quê? Porque o verbo pede a preposição e o substantivo pede o artigo. Então, juntando os dois, nós temos a expressão as craseado. Os autores aludem a uma causa peculiar. Outra regra: os autores aludem a uma causa peculiar. Aqui eu tenho a seguinte regra: eu tenho a palavra uma, que é um artigo indefinido. Um artigo indefinido feminino singular. Uma. E diz a regra que antes dos artigos indefinidos você não usará a crase. Aqui no caso, uma, uns e umas, você não usará a crase, porque trata-se de um artigo indefinido. E a norma é muito clara: quando houver um artigo indefinido, você não usará o a craseado. Mesmo que o verbo aludir tenha a preposição, porque o verbo aludir tem a preposição a, porque quem alude, alude a alguma coisa. Então temos aí a preposição a, porém, o artigo é indefinido, e se é indefinido, não há crase. Esclarecendo dúvidas que são muito comuns. O escritor passou a ser compreendido a partir de suas reflexões acerca da sociedade contemporânea, ou acerca da realidade. Aqui eu tenho passou a ser. Aí o que é que eu tenho aí? Eu tenho o verbo que está no infinitivo impessoal, é o verbo ser, porque não tem pessoa. Se não tem pessoa, está no infinitivo impessoal. Ou seja, é apenas o verbo sozinho, sem flexão, sem pessoa, sem tempo. É o verbo não conjugado. É o verbo que está como impessoal.